Pastor, um outro grande amigo nosso aqui, com quem eu converso muito essas questões no meio evangélico, o pastor Hermes Fernandes, ele postou na rede X dele um lamento a respeito do Ministério Madureira. Ele coloca aqui: o que fizeram com a igreja dos meus avós, a mesma Assembleia de Deus do Campo de Madureira, sede do Brás, ameaça disciplinar seus membros que votassem candidatos da esquerda. O culto a Cristo foi substituído pelo culto a um mito humano. E ele compartilhou este vídeo, que é um vídeo da chegada do Bolsonaro ao velório, com realmente ali um louvor, uma exaltação ao Bolsonaro, que eu vou colocar aqui para a gente ver, para depois eu pedir o seu comentário sobre isso que o pastor Hermes falou, né? O culto a um mito, o culto a um mito humano dentro de uma igreja que a gente sabe que tem uma importância gigantesca no meio evangélico brasileiro. Vamos ver aqui. Eu só quero corrigir, não é a chegada do Bolsonaro no velório, tá? Ato falho. É o Bolsonaro participando de um evento dentro da igreja citada, mas vamos continuar. Isso aí. No velório, o Bolsonaro teve, mas não discursou, apenas esteve lá de corpo presente. Esse tipo de situação dentro de uma igreja, professor, com a chegada do Bolsonaro como um candidato em reta final de campanha, que foi aqui o caso, está certo a utilização do espaço? Eu sei que essa pergunta já fizeram milhares de vezes, mas eu não canso de fazer. Está certa a utilização do espaço religioso para esse tipo de evento, entre aspas? Porque isso daqui é outubro de 22. Então, a gente está falando de momento extremamente político em que ele é recebido na igreja aos gritos, aos berros, dentro de um templo religioso. Eu estou sendo inocente? Eu estou sendo ingênuo? Não tem alguma coisa muito errada aqui, professor? É o seguinte, está acontecendo no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, a partir da década de 70, e principalmente com o surgimento da maioria moral nos anos 80, que é a transformação do evangelicalismo num projeto político. Então, assim, a gente hoje tem vários nomes para isso, né? Um dos nomes que tem sido usado com muita frequência, e eu tenho usado também em alguns escritos, é a ideia do nacionalismo religioso, nacionalismo cristão. Esses projetos, eles confundem a identidade religiosa, certos valores culturais e um projeto de nação. O que a gente vê nessa cena aí é um retrato claro desse tipo de fenômeno se materializando hoje no Brasil, como vem se materializando em outras partes do mundo, aqui também, né, você vê cenas semelhantes de unção, de oração, de uma certa idolatria, se usarmos uma linguagem teológica,
com relação à figura do Trump a partir de setores religiosos. Isso, há linguagens diferentes que a gente pode usar para isso. Numa linguagem teológica, isso seria chamado de idolatria, né? O foco muda, né? De um Deus que, especialmente no protestantismo, há tantas restrições com relação a igualar essa imagem divina a qualquer semelhança humana, o foco passa a ser agora numa figura humana que passa a materializar os valores, né, que eles vão igualar com valores divinos, com valores da igreja, com valores da família. Então, isso, a gente tem feito pesquisa no Brasil, estou fazendo pesquisa no Brasil, inclusive para um livro nessa direção, e a gente ouve isso com clareza, né? Algumas pessoas vão tratar uma figura como Jair Bolsonaro, uma figura em tantas instâncias repugnante, né? Passa a ser um representante de uma imagem divina, uma pessoa quase que ungida por Deus para estar nessa posição, e por isso essa confusão de fé, né? E identidade cultural e política. Mas outros até que vão mais de uma maneira um pouquinho mais sofisticada dizer não, ele não é uma pessoa ungida, mas ele tem os valores. E aí que valores são esses? Eles têm os valores da igreja. Esses valores são uma redução completa de uma identidade religiosa a uma agenda ideológica, né? E essa agenda é muito definida em termos de de valores que hoje são divididos sem serem, você sabe muito bem a história, como sendo valores de direita ou de esquerda, ou seja, uma agenda que vai ser igualada à agenda de esquerda, que é repudiada, e valores que vão ser igualados à ideia de uma sociedade conservadora ou uma política de direita, que vão ser abraçadas e propagadas. E a figura do político, o político messiânico, que é a figura do Jair Bolsonaro nessa cena, passa a ser o instrumento divino através do qual esses valores vão ultrapassar as fronteiras da igreja e vão se espalhar pela sociedade, vão ser implementados na sociedade. É ainda, se a gente mudar um pouquinho a linguagem, uma nova dimensão de um processo colonial, né? Um processo colonial que foi cristão e cristianizador desde o seu começo, e na sua fase neocolonial também cristã e protestante, a partir de um viés norte-americano, e que agora passa a ser nacionalizada, né? Você tem agora várias nações, né, que vão se proclamar a partir de líderes religiosos como esses, cristãs, e que querem ver agora um domínio cristão sobre a sociedade como um todo. O que esse domínio representa expurgar tudo aquilo que não se alinha com aqueles valores. E isso, hoje, a gente sabe muito bem disso, isso tem um impacto muito grande, sério, sobre minorias. Estamos falando de mulheres, estamos falando, né, de minorias raciais e racializadas, estamos falando de religiões não cristãs, estamos falando da população LGBTQ e a mais, que passam a ser vistas imigrantes, passam a ser vistos como inimigos e passam a ser tratados como tais, né, que vão sofrer diretamente as consequências dessa idolatria.